falar sobre o movimento carismático. Vocês sabem que todas as quintas-feiras o pastor nos pediu para a gente estar dando estudos aqui. E estudos específicos, né, sobre o Pentecoste, sobre o avivamento da igreja, enfim, vários assuntos. E hoje nós vamos falar sobre o movimento carismático. Para isso, nós vamos ler 3 textos aqui. O primeiro texto está lá em Atos 1:8, se você quiser anotar para depois, né, você ler. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O outro texto está lá em Efésios, 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. E o outro está em Mateus 3:11. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esses 3 versículos, eles vêm falando de algo muito especial. Um vem falando que nós vamos receber o poder do alto. Os discípulos do dia de Pentecoste, eles receberam este poder, que foi o batismo com o Espírito Santo. E juntamente com o batismo com o Espírito Santo, eles estavam ali falando em novas línguas. Então, uma língua diferente da que eles costumavam falar. Então, eles estavam todos falando em novas línguas. E Pedro diz que nós temos que ser mordomos do dom que Deus nos deu. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, nós podemos impor as mãos sobre as pessoas e elas os receberão. E Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Somente Jesus, ele pode nos batizar com o Espírito Santo. Então, esses 3 versículos que eu deixei ali, para você ter uma certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. E eu creio, né, que o Espírito Santo de Deus, no formato desses ensinos, está falando ao nosso coração. E você sabe que antigamente, quando nós entrávamos na igreja, a primeira atitude nossa era querer nos batizar em água. E a segunda atitude, nós queríamos nos batizar com o Espírito Santo. Então havia aquela procura tremenda, aquela busca pelo poder, pelo revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Mas, com o passar do tempo, os exageros que acontecem nas mídias e as coisas, né, que as pessoas vão vendo e vão ficando, né, entristecidas com aquilo, envergonhando até mesmo o Evangelho, tem impedido as pessoas de buscar o batismo do Espírito Santo, porque temem acontecer com elas exatamente como acontece com essas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que os espíritos estão sujeitos ao profeta. Então nós não precisamos temer que isso vai acontecer conosco, porque nós damos liberdade ao Espírito Santo. Então nós damos essa liberdade. Não é você, quando é batizado no Espírito Santo, você não vai perder a sua identidade, você não vai perder a sua consciência, você não vai perder absolutamente nada. Você simplesmente vai ganhar um revestimento de poder para que você possa ousar em falar a palavra de Deus. E isso eu tenho na minha vida, porque se você me conhecesse antes, você ia entender que eu jamais subiria num púlpito para pregar a palavra de Deus, a não ser pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando eu fui batizada, essa coisa brotou dentro de mim, essa coisa maravilhosa que é a presença, esse frescor do Espírito Santo. E então eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu comecei a estudar mais a respeito de Deus, eu comecei a fazer coisas que antigamente eu não fazia por causa dessa ousadia e me preparar mais para estar buscando a presença de Deus. Então esse é o estudo que nós vamos fazer hoje. A gente tem visto como foi o Pentecoste, o início do Pentecoste, e hoje a gente vai ver como foi esse movimento carismático que aconteceu. Então,
movimento, e nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo, ele é somente dado por Cristo. Ninguém tem autoridade para dar o batismo com o Espírito Santo. Nós podemos orar, você pode pedir, nós podemos impor as mãos, mas o batismo com o Espírito Santo vem exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que batiza. E nós, em meio às nossas vidas, nós precisamos e queremos um avivamento na nossa vida. Nós queremos buscar mais de Deus, queremos ir mais adiante. E para isso nós precisamos desse batismo de poder. Nós precisamos buscar águas mais fundas, como está lá no livro de Ezequiel. Tem pessoas que vão só até os joelhos, outras até o arqueiro, mas nós queremos mergulhar nas águas do Espírito. Nós precisamos ir mais fundo nessa busca. E foi exatamente isso que foi feito durante a história da igreja. Eles foram buscando. Em Pentecostes as pessoas buscaram e começaram a ser batizadas no Espírito Santo, e aí elas saíram de dentro das suas igrejas e formaram outras igrejas. No movimento carismático, você vai ver ao longo daquilo que a gente estiver falando, que nós vamos estudar, que foi diferente. As pessoas dentro da igreja começaram ali, aonde estavam plantados, a florescer. Então, o movimento carismático, muitas vezes nós assemelhamos muito ele à igreja católica. Mas não é só a igreja católica. As igrejas tradicionais daquela época foram atingidas. E é chamado de neopentecostal. Então, são os novos pentecostes, o novo pentecoste, o novo pentecostal. E da igreja, para dar aquela maciada, e eles usaram o neopentecostal exatamente porque eles queriam diferir dos pentecostais. Então, por isso eles usaram o nome de neopentecostal ou de carismático. Então, nós vimos aqui que esse movimento, ele começou, e ele foi considerado maior desde Pentecostes. Ele foi até maior do que o da Rua Azusa, porque ele atingiu todas as igrejas tradicionais e ele atingiu a própria igreja católica em 1967. Então você vê ali que foi um movimento extenso, que trouxe mudança para todo mundo, não trouxe mudança só para quem estava dentro da igreja, trouxe mudança para todo mundo. Houve uma revolução do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E esse movimento carismático, ele foi nas décadas de 60 e 70, ele começou lá na década 60 e 70, começou o mover do Espírito Santo dentro das igrejas. E é importante a gente ressaltar, como eu já falei, que ninguém sai de dentro da sua igreja, mas eles começaram a florescer dentro da sua denominação. O que a gente pode ter de aplicação para as nossas vidas? Que nós podemos sim ser batizados no Espírito Santo e continuar dentro da nossa denominação. Não há necessidade da gente sair procurando em outros lugares. Nós podemos ter esse batismo aqui, na nossa denominação, e começar a florescer dentro da denominação. Porque o batismo no Espírito Santo, eu não sei se você já ouviu falar dos dons espirituais, eles vêm acompanhados dos dons espirituais. E estes dons é para ser usado pela igreja. Quem de nós não gostaria de ter o dom de impor as mãos e curar? Quem de nós não gostaria de ter o dom de sabedoria, de uma palavra de conhecimento, de discernimento, discernir entre o bem e o mal, quando você muitas vezes olha uma pessoa, discernir se ela está opressa ou se não. Então nós gostaríamos de ter esses dons, e esses dons dentro da igreja, eles adornam a igreja de Cristo. Então nós, lá em 1 Coríntios, vem uma relação de dons, em Efésios também tem, você pode pesquisar aí sobre os dons espirituais para você buscar. Então essa é a aplicação. Podemos sim ser batizados com o Espírito Santo? Sim. Ah, mas eu não quero aquele negócio de rodar. Não, gente, aquele negócio é uma coisa que o homem quer fazer. Porque uma coisa do Espírito, eu fui batizado, como eu disse para você, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não rodei, eu não fiz nada daquilo. Eu recebi,
eu sei que meu corpo queimava de uma forma tremenda. Eu senti mais de perto e intimamente a presença de Jesus. E isso fez com que eu falasse em línguas. Eu também cantava em cânticos espirituais, mas o dom de línguas é o que tem acompanhado, e outros dons que Deus foi me dando ao longo do caminho. Então isso é uma busca. Mas como eu faço para ter esse dom? Basta pedir ao Senhor para ser batizado com o Espírito Santo. Não tem nada de diferente. Basta você pedir: Senhor, eu quero esse batismo de poder. Senhor, eu quero ter ousadia para levar a Tua palavra a todas as nações. Eu quero ter ousadia para chegar no supermercado e começar a falar de Jesus. Às vezes para alguém que nos cumprimenta. E muitas vezes a gente entra e sai calado. Então a gente vai ver que através da história, estes homens foram usados por Deus para trazer essa maravilha que é o Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Bom, mas para eles chegarem até o movimento carismático, aconteceram algumas coisas, né? Então o movimento tem alguns aspectos aí do movimento. Primeiro, a associação de homens de negócio do Evangelho pleno. Então esses homens de negócio, eles começaram, porque antigamente só pegava uma classe, a classe baixa e a classe média era levada ao Evangelho. E aí como é que nós vamos fazer para chegar ao Evangelho, para chegar batismo do Espírito Santo a estes homens que creem em Deus, mas não têm coragem de ir a uma igreja? Aí deixa eu ver aqui o nome dele, o Demos Sakarian, né, que é um homem de negócios, era pentecostal, em 1952, com a ajuda de Oral Roberts, tinha o propósito de alcançar esses homens. Então o que ele fez? Nós vamos promover jantares, nós vamos promover algumas reuniões sociais, e aí, quando a gente promover, nós vamos trazer um homem que já é batizado com o Espírito Santo, e este homem vai dar o testemunho, e eles vão ver o que Deus tem feito na vida destes homens, e eles vão desejar. Então a palavra de Deus diz que muitos empresários, muitos homens de negócio foram batizados no Espírito Santo. E estes homens, diz a história, que o Evangelho pleno, estes homens, né, de negócio, eles contribuíram para que o batismo do Espírito Santo fosse chegando a mais e mais pessoas. Então você vê aí que Deus usou. O que tem assim do Evangelho pleno? Eles têm alguns problemas, sim, porque eles acham tipo assim: se eu for um jogador de futebol, se eu for batizado com o Espírito Santo, eu não vou perder nenhum gol, eu sou o melhor jogador de futebol. Se eu sou um empresário, se eu tenho ali meu negócio, se eu for batizado no Espírito Santo, eu vou ser o melhor. Então, isso daí trouxe alguns problemas, sim, porque não é isso que Jesus fala. Jesus não disse que todos nós vamos ser bem-sucedidos e vamos ter êxito na vida. Não é essa a proposta de Jesus. Jesus não disse que nós vamos ter aqui uma vida regalada. Pelo contrário, ele falou que quem crê nele, quem quer seguir, tem que pegar a sua cruz, né, negar-se a si mesmo e ir com ele. Então não existe essa parte só, sucesso. Mas eles contribuíram para que o Pentecoste, para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, mais pessoas batizadas. Então nós temos também ali, né, o David do Precisa. Esse homem Precisa. Este homem, ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Por quê? Ele estava na sua casa um belo dia, acordava por volta de 5 horas da manhã, estava no seu escritório, e ele ali tinha um missionário que estava na casa dele, um evangelista chamado Smith, o nome, não vou falar o sobrenome, que é muito difícil. E este homem chegou, levantou, passou pela esposa e perguntou onde estava o David. Ela disse: o David já está no escritório. Ele foi até o escritório, chegou lá e ele falou para David assim: olha, Deus me falou que você vai ser muito usado por Deus. Deus me disse que você vai ser levado a lugares aonde você nunca foi. Você vai propagar a mensagem do batismo no Espírito Santo para muitas pessoas. Vai ser levado a muitos lugares. E ele ficou ali
Aí ele parado, ouvindo tudo aquilo, pensou assim com ele completamente diferente. Eu não sou nada disso, mas ele era um pastor da Assembleia de Deus, né, da Igreja Missionária, Missão Apostólica da Fé, natural, né, da África do Sul. Então ele recebeu aquele chamado, guardou aquela palavra, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que o missionário falou: olha aqui, você vai fazer isso, mas existe uma condição. Você tem que permanecer fiel e humilde. Aí ele falou assim: esta é a condição que Deus lhe impôs. Você tem que permanecer fiel e humilde. A condição para a fidelidade, para você ouvir as instruções de Deus, e humildade para Ele abençoar. Por quê? Porque muitas vezes, quando Deus nos dá um dom, Deus nos capacita, Deus nos leva a alguns lugares para proclamar a palavra dele, o que acontece? O ego começa a encher, começa a inflar aqui dentro, e você começa a achar que você é o cara, que você é aquela mulher especial que Deus te chamou. Não é verdade. Fidelidade a Deus, escutar as instruções dadas por Deus. Como Deus dá as suas instruções? Deus dá as instruções através da palavra. Deus dá as instruções através do Espírito Santo que fala com você. Deus dá as instruções através das pregações. Então Deus nos dá instruções. Então ele vai ter que ouvir todas as instruções dadas por Deus e vai ter que ser humilde. Olha, eu reconheço que tudo isso não sou eu que estou fazendo, mas é Deus que está operando na minha vida. E aí, 10 anos se passaram. Bill Smith falou para ele: não se preocupe, isso só vai acontecer depois que eu morrer. O Smith morreu, ele sofre um acidente de carro, vai parar dentro de um hospital, né, o carro dele bate no trem, o trem pegou, ele não explica direitinho, mas ele vai parar dentro do hospital, e ali Deus começa a conversar com este homem: chegou a hora, agora você vai pregar, você vai levar a mensagem que eu vou te instruir para todos aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. E aí ele começa a argumentar com Deus: mas como é que eu vou levar isso para as pessoas se eu condeno as práticas dela, se eu não condeno as práticas e não gosto do tradicionalismo delas? E Deus falou com ele: olha aqui, para você fazer tudo isso, você precisa perdoar tanto a tradição de que eles vivem como as práticas dele. Se não houver perdão da sua parte, eu não vou poder operar na sua vida. Então muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer grandes coisas para Deus, queremos ir à luta, ir ao caminho, buscando pessoas, mas nós não queremos perdoar. Achamos que todos estão no mesmo barco e colocamos já todo mundo no inferno. Para isso eu não vou pregar porque ele vem da denominação tal. Para isso eu não vou fazer. Então Deus falou: perdoe aquelas pessoas para que eu possa agir na sua vida. Então ele fez isso, ele perdoou, e Deus então começou a operar através da vida do David. Então ele, através do seu ministério, muitos pastores e ministros receberam o dom, o batismo do Espírito Santo, falaram em línguas e os dons, e foram aconselhados a florescer onde foram plantados. Então isso é que difere o movimento pentecostal. Os pentecostais saíram de dentro das suas igrejas, formaram uma nova igreja, uma nova teologia. Eles não, ficaram dentro das suas próprias igrejas. E aí Deus coloca também o líder da igreja católica na vida do David. E ele então chega para esse líder católico e fala bem assim: vários líderes, mas um deles aconselhou este líder a tornar a Bíblia disponível a todo católico no mundo em sua própria língua. Este é o conceito de Deus: torne a Bíblia. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a partir do momento
e eles forem lendo a Bíblia, e eles forem conhecendo mais da palavra de Deus, eles vão automaticamente sendo libertos. E então o Espírito Santo de Deus vai operar nessas vidas. Depois que tivemos também o Denis Benetti, um padre. E aí a história desse padre também é tremenda, porque este padre, ele é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, e ele incomodado com aquilo, porque, nossa, foi um frescor, foi uma bênção do Senhor, aquele batismo na vida dele. Ele então fala para a sua congregação, ele e mais outro foram batizados, que ele havia sido batizado com o Espírito Santo. Então a primeira missa, né, que ele falou, as pessoas receberam bem. A partir da segunda missa, aí o negócio ficou feio, porque ele tinha mais 3 pessoas que ajudavam uma igreja de 2.000 pessoas. Então essas pessoas se revoltaram contra ele e falaram: vem você, o cara que agora está falando em línguas, não aceitaram de forma alguma. E ele, amável do jeito que era, e a pedido, né, do clérigo, ele pegou e entregou a sua igreja. E aí ele foi mandado para uma outra igrejinha, a igrejinha de São Lucas. E quando ele chegou lá na igreja, encontrou um padre ali receptivo, porque ele só estava com 25 membros e a igreja estava perto de fechar. Então ele falou, deu total liberdade para ele, para nova doutrina, daquela coisa toda. Bom, conclusão. Hoje a igreja foi construída, comporta 4.000 membros. A partir do momento que ele começou a pregar, começaram a vir mais e mais pessoas. 2.000 pessoas agora vinham à igreja, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 2.000, dessas 2.000 pessoas, ou de algumas que vinham, 20 pessoas toda semana eram batizadas no Espírito Santo. E aí, alguns dos outros membros da igreja, que eram também padres em suas congregações, começaram também a serem estimulados. Eles viviam escondidos, com medo, né? Porque eles sabiam que a igreja estava buscando e tirando aquelas pessoas lá das suas posições. E aí, com essa força do Bennett, eles começaram também a pregar o batismo no Espírito Santo, e muitos foram batizados no Espírito Santo. E o mais interessante também é que o David Duplessis, ele conversando com esse líder da igreja, e esse líder da igreja chega até o Papa Pio XXIII, conversa com o Papa e fala assim: olha, é o seguinte, eu conversei com ele, que é chamado de Senhor Pentecostes, e ele falou isso, isso e isso. Aí o Papa falou bem assim: nossa, esse homem está coberto de razão. Este é o movimento que a igreja precisa. Então o Papa vai e convoca um concílio, coisa que há anos, centenas de anos, não se fazia em Roma. Aí eles convidam esses, e aí existe, né, vou falar para vocês os benefícios só do Vaticano II, que foi esse concílio, onde todos os padres de todos os lugares foram até Roma. Então, o único convidado pentecostal, que por sinal já havia perdido as suas credenciais na Assembleia de Deus, por ele estar ali falando para católicos, para você ter uma imagem da rixa, né, que havia, ele perdeu as suas credenciais da Assembleia de Deus, de pastor da Assembleia de Deus. Mas ele foi convidado pelo Papa a participar do Vaticano. Então aqui eles resolveram lá: realização de missas na língua dos povos em lugar do latim. Vocês não veem que mudou? Eu lembro das missas rezadas em latim ainda quando era criança. E mudou todo o sistema. Agora as missas ali eram na nossa linguagem. Os sacerdotes ficariam de frente para a congregação. Os hinos seriam contados por toda a congregação, ao invés de serem entoados por sacerdotes e corais. As escrituras seriam lidas por leigos e pelo clero. Deveriam orar uns pelos outros. O batismo com o Espírito Santo
e o falar em línguas não poderia mais ser proibido, bem como a manifestação dos dons. Então isso fazia parte ali da Carta Magna da Igreja Católica. Então é importante também de ressaltar que tudo isso aconteceu antes da renovação carismática, antes do mover do Espírito Santo. O Papa preparou toda a igreja para receber essa movimentação do Espírito, né, onde o Espírito do Santo de Deus entra, ao mover das águas, e eles começaram até a dar aleluia, coisa que não faziam, começaram a glorificar a Deus, coisa que não faziam, e foi tremendo o que aconteceu. Também teve o movimento concílio. Como você está vendo aí, que para Deus agir, pegar um homem, uma mulher, e Deus começar a agir, Ele vai fazendo um tratamento até chegar aonde Deus quer. Não é de uma hora para outra. A gente vai, né, sendo tratado, ministrado e tal, para a gente chegar aonde Deus quer nas nossas vidas. E aí também teve esse movimento, que é o movimento concílio, iniciado em 1959 na Espanha, espalhou-se por toda a América Latina e chegou lá nos Estados Unidos. Então tinha finalidade de evangelizar os católicos que tinham sido sacramentados, mas não tinham entendimento de como era ser um cristão. Eles haviam sido sacramentados, mas por não ter a palavra de Deus, não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então eles começaram a estudar a palavra de Deus. E aí eu pergunto, nós temos estudado a palavra de Deus? Nós temos buscado a direção de Deus todos os dias para a nossa vida, para fazermos qualquer coisa? Temos escutado a voz do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ir à frente, ir adiante em tudo aquilo que nós intentamos fazer para o Senhor? Então isso é uma coisa que tem que ficar dentro de nós. Porque eu conheço muitas pessoas que são evangélicas há anos, mas nunca leram a Bíblia completa. Não sabem nem o que tem de conteúdo. Como que você vai seguir alguém que você não conhece? Como você vai ouvir alguém que você não conhece? É preciso conhecer aquilo que Deus nos dá na tua palavra de instrução para que nós possamos também seguir. E aí começou o movimento carismático. Um ano após o concílio, aí veio essa renovação carismática. É importante ressaltar que esse nome carismático, eles foram usados para amenizar, como eu falei. Mas esse movimento não aconteceu só na Igreja Católica, gente. Esse movimento aconteceu em todas as igrejas tradicionais evangélicas. E aí ele foi tão abrangente que ele chegou até a Igreja Católica ali, né, os carismáticos. Aí eles mudaram, tem um nome, uns usam neopentecostal e outros usam carismático para ficar mais então parecido com o nome dele. Então começou em Pittsburgh, Pensilvânia. Eu não sei se vocês viram recentemente na televisão o mover do Espírito numa faculdade lá nos Estados Unidos, que durou dias, foi? Na capela nos Estados Unidos, durou dias, as pessoas buscando a Deus, como na rua Azusa, né? Buscando a Deus, que ali aquele mover do Espírito Santo, e as pessoas buscando ao Senhor, buscando o batismo do Espírito Santo. Aconteceu da mesma forma. Começou em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne, tão apropriadamente dirigida pela Fundação Padres do Espírito Santo, em 1966. Então, 2 professores leigos de teologia dessa universidade leram, quem já leu aqui, Entre a Cruz e o Punhal? Entre a Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, depois a gente vai falar um pouquinho, e eles falam em outras línguas de John Sherry. E no YouTube tem um filme, né? Nesse sábado eu voltei a assistir o filme Entre a Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Bom, e aí chegou esse movimento, essa bênção do Senhor, mas nós estamos no ano 2024. Continuou tudo isso? Vocês acham que continuou? Um pouco se perdeu pelo caminho, né? Porque a palavra de Deus diz que o amor, ele tem que ser, a gente tem que ser constante. O amor a Cristo, ele tem que ser renovado. Eu posso perder o primeiro amor.
Então isso veio acontecer porque tiveram algumas deficiências no movimento. No movimento carismático pentecostal, vocês estão vendo aí o que aconteceu. Bom, a falta de uma base na palavra e de uma estrutura bíblica tem causado uma proliferação de heresias e escândalos em tempos recentes. Então é isso muitas vezes que a gente vê. Já desse até comentei e não entendi. Qual a finalidade de se passar um terra e cair todo mundo? Não sei. Até agora não sei. Qual a finalidade de subir na parede igual o Homem-Aranha? Não sei. Qual a finalidade de se falar que prosperidade é uma coisa que você tem que conseguir a qualquer custo? Não sei. Qual a finalidade de dentro da igreja de começar a haver divórcios, separações e aquela coisa toda? Não sei, porque a palavra de Deus diz que o homem casou, e sua mulher, e eles devem viver juntos para sempre. Então existem muitas coisas, mundanismo foi entrando dentro da igreja e aí houve esse esfriamento. Existe também alguns que estão falando da terceira onda, mas ela não ocorreu ainda, mas eles dizem que haverá uma terceira onda de avivamento sobre as pessoas. E no movimento carismático católico aconteceram também algumas coisas. Por exemplo, a igreja ela tem uma flexibilidade para assimilar novas tendências sem se dividir. Então a igreja católica não se divide, ela tem aquela flexibilidade, tanto é que nós temos movimentos carismáticos dentro da igreja católica, mas ela não se dividiu. Mas com o tempo a hierarquia católica começou a dar algumas diretrizes ao movimento para que se tornasse mais católico. Então essas diretrizes estavam a ênfase maior, na participação da missa, na Eucaristia e na veneração a Maria. Então alguns desses membros, já conhecendo a Cristo, sabendo que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então eles não aceitaram e alguns saíram da igreja. Mas a maioria ficou e se adequou a esses novos pedidos da igreja. Então foi aí que vai esfriando o movimento. Não que ainda não existe, existe sim o movimento carismático. Existem pessoas batizadas com o Espírito Santo dentro da igreja, enfim. Mas eles foram ou se adequarem, ou então aquele esfriamento. Bom, o poder entre os jovens. E eu usei esse versículo porque é uma coisa muito importante. O jovem, se o jovem soubesse a força que ele tem, ele se esmeraria mais na palavra de Deus, que eles têm força. Olha o que diz a palavra de Deus: eu vos escrevi paz, pois já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, pois sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, esse movimento também começou entre os jovens. E aí que entra o David Wilkerson. O David Wilkerson queria ficar mais perto de Deus, e ele notou que tinha algumas coisas que o estavam afastando de Deus, dentre elas a televisão. E aí ele resolveu: vou vender a televisão, não vou ficar. E se isso for de Deus, vai aparecer um comprador. No outro dia, e no primeiro momento que saiu o jornal, porque o tempo que ele gastava de frente para a televisão, ele pensou: se eu me dedicar mais orando, Deus vai me usar. Se eu passar menos tempo diante da televisão. E no outro dia, já quase dando o tempo que ele havia dado para Deus, acontece de aparecer um comprador que em 15 minutos foi lá pegar a televisão dele. Ele falou: glória. Então agora eles começou a se aplicar mais à oração. E no dia, muito na presença de Deus, ele estava vendo passou, sentiu que Deus estava querendo falar com ele, passou perto da sua mesinha e viu uma revista, Life. E nessa revista contava a história de 7 jovens, do gueto nos Estados Unidos, lá do Brooklyn, que estavam sendo condenados, estavam sendo julgados por violência, por terem matado uma pessoa.
E ele sentiu na feição de um deles tanto ódio, tanta raiva, que isso fez com que ele chorasse. E aí Deus falou com ele: vai lá e ajuda esses meninos. Ele saiu, chegou no grupo de oração dele no outro dia, conversou, eles deram dinheiro da passagem para que ele fosse até o Brooklyn e pegar a palavra de Deus. Ele foi e chegou lá. A primeira que ele tentou fazer é falar com esses meninos, que era a intenção dele. Não conseguiu falar com eles na prisão, soube que no outro dia ia ter uma reunião com o juiz. Ele foi até lá, e quando ele chega até lá, o juiz naturalmente não deixa ele falar com nenhum dos rapazes, mas ele ergue a Bíblia assim, e aí os repórteres vão tirar uma foto dele, e a foto dele se espalhou por todos os jornais dos Estados Unidos. Facilitou, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Facilitou a entrada dele nos guetos nos Estados Unidos. E aquele homem começou a pregar, começou a falar de Jesus, começou a batizar aqueles jovens no Espírito Santo, aquelas gangues. As gangues foram se desfazendo. Eles fizeram um grande encontro de jovens, onde os jovens ali se derramaram na presença de Deus, começaram a aceitar o Senhor Jesus, a serem batizados. E um dos jornais noticiou que era incrível que o que o Estado fazia, por exemplo, em 3 meses, 4 meses, 1 ano, para tirar aqueles jovens das drogas, em 15 minutos, na aceitação, numa oração, no batismo do Espírito Santo, eles eram libertos das drogas. E aí você vê o poder de Deus. Mas o poder de Deus está naqueles que querem, que buscam e que desejam fazer a vontade do Senhor. O poder de Deus está naqueles que desejam mais intimidade com Deus, fazer a vontade do Senhor. E aí ele começa, esse movimento começa a se espalhar. Não ficou só ali. Nós tivemos também o David, ele era pastor de uma igreja Assembleia de Deus pequenininha, lá em Phillipsburg, na Pensilvânia. E ele escreve um dos best-sellers que eu falei, Entre a Cruz e o Punhal, que foi um livro que também rodou o mundo e que incentivou todo o batismo do Espírito Santo e esses jovens a se derramarem na presença do Senhor. Bom, e aí houve um movimento de Jesus People, que foi o povo de Jesus, que eram jovens, que foram aceitando o Senhor Jesus, mas que era incrível. As igrejas começaram a aceitar, porque eles se vestiam diferente, tinham os cabelos maiores e tal, e a igreja começou a rejeitar aqueles jovens. Olha só, nós queremos que as pessoas venham para Cristo, e à medida que elas vêm, porque são diferentes, nós começamos a rejeitá-las. Mas aí esses jovens começaram a ser tratados e tal, e foi necessário ter um outro lugar para que esses jovens pudessem ali aceitarem a Cristo e também estarem com Cristo à medida que eles vão aprendendo mais do Senhor. Strike People, que são pessoas certinhas. E o Bob Werner, fundador das igrejas cristãs maranatas. Esse Bob, ele chegou, aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo, e aí ele pegou e chegou num lugar onde tinha 67 jovens, pregou para esses 67 jovens, e 27 desses 67 aceitaram Jesus imediatamente. E Deus falou, ele não tinha a menor intenção de fundar uma igreja. Ele não tinha a menor intenção de começar um outro ministério, de fazer nada disso. Mas Deus falou para ele, pega esses jovens, faça uma igreja, porque as outras igrejas não vão aceitar o comportamento desses jovens. E eram jovens que buscavam na palavra de Deus, jovens que lá não tinha, detalhe, lá não tinha, como nas outras, o mover do Espírito Santo de uma forma diferente. Lá era a palavra de Deus. Eles eram 2.000 jovens, iam toda semana só para aprender a palavra de Deus. 2.000 jovens, não tinha cânticos espirituais, não tinha coro, não tinha nada. Eles iam ali exclusivamente porque o Bob, ele ensinava a palavra de Deus. E à medida que ele ensinava, foi começando a vir mais gente e se espalhar. Hoje você vê no Brasil, nós temos em cada, até no bairro, nós temos 2, 3
Igrejas Cristãs Maranata. Bom, chegamos ao final. E na nossa conclusão, a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Às vezes você pode achar que a busca pelo batismo com o Espírito Santo é algo que eu não acredito. Não, existe. Não é uma ficção, não é algo imposto pelas pessoas, é algo exclusivamente dado pelo Senhor Jesus Cristo. Batismo do Espírito Santo. Mas você é livre para aceitar ou não. Você é livre para buscar ou não. Ninguém aqui está impondo coisa alguma. Tanto é que você vê que nós recebemos com a palavra e aquela coisa toda. Você não vê esse mover que você vê em outros lugares, daquela forma, Então nós aqui respeitamos, porque existem também ordem no culto. Existe uma coisa chamada, e está lá em Coríntios, como a igreja deve se portar diante dos dons espirituais que é dado à igreja. Então a gente também tem que respeitar isso. Mas se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma juventude sadia, uma juventude que busque ao Senhor, uma juventude que se derrame mais na presença de Deus, nossos jovens sendo usados para levar a palavra de Deus até os confins da terra, nós precisamos desse avivamento que é o batismo no Espírito Santo. Precisamos dos dons espirituais para adornar a igreja de Cristo. Você já viu quantos e quantos hospitais estão lotados? Se você tiver o dom de curar, você pode impor as mãos. Hoje em dia, os crentes, quando tem até mesmo, o pastor até cita aqui, uma dor de cabeça, vão direto para o remédio. Tomam o remédio, a dor, mas não fazem antes uma oração: Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça de mim. Ou apresentam qualquer sintoma, ao invés de orar antes, eles vão diretamente. Porque o Deus deu também inteligência aos médicos para poder operar. Mas não custa nada nós fazermos uma oração antes ao Senhor, pedindo a cura divina. Então existem dons que estão à disposição da igreja, para que adorne a igreja, a noiva de Cristo, seja adornada. Devemos manter tanto a fidelidade quanto a humildade, não só com relação ao batismo do Espírito Santo, mas tudo aquilo que Deus nos dá para fazer. Tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos, colocou em nossas mãos, mantemos a fidelidade, ouvindo as instruções de Deus, e a humildade, reconhecendo que é Deus que está operando todas essas coisas nas nossas vidas. E por último, eu gostaria de ler para vocês, no nosso encerramento, houve um encontro de todas as igrejas, Assembleia, Igreja Católica Apostólica, enfim, de todos aqueles que estavam ali buscando o batismo, que já eram batizados com o Espírito Santo em Kansas City. E eles lá, na última, uma das palavras lá poderosas, eles falaram assim, uma palavra profética: apresentem-se diante de mim com corações quebrantados e espíritos contritos. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, tem que ser dessa forma. Pois o corpo do meu filho está quebrado. Apresentem-se diante de mim com lágrimas e lamentações, pois o corpo do meu filho está quebrado. A luz está amortecida, mas meu povo está disperso. O corpo do meu filho está quebrado. Eu dei tudo o que tinha no corpo e sangue de meu filho. Ele derramou na terra. O corpo de meu filho está quebrado. Abandone os pecados de seus pais e andem nos caminhos do meu filho. Retornem para o plano de seu pai, retornem para o propósito do seu Deus. O corpo do meu filho está quebrado. O Senhor diz para vocês: permaneçam em unidade, um com o outro, e não deixem nada separá-los, e de nenhum modo se separem um do outro, por causa de suas desconfianças e amarguras, e de suas preferências pessoais. Mas segure-se um ao outro, porque estou para deixar vocês passarem por um tempo de prova e teste severo. Vem aí, gente. Não chegou, está chegando. Um tempo em que toda a igreja de Cristo será perseguida. Um tempo em que nós, por professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, vamos ser perseguidos.
e vocês terão de estar em unidade um com o outro. Mas eu digo também isto: eu sou Jesus, o Rei vitorioso, e eu tenho prometido a vocês a vitória. Então, o Senhor Jesus, Ele nos prometeu a vitória. Qual é a nossa maior vitória? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e dentro da sua igreja estarão todas as denominações, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de acolá, todos aqueles que professam o nome de Jesus, que se apresentam diante de Jesus, que se aceitam o Senhor Jesus e que querem viver obedientes à palavra de Deus, estarão reunidos. Lá não haverá placa denominacional, não haverá placa denominacional, haverá uma igreja que se derramou na presença do Senhor Jesus. Amém? E a última palavra desse movimento, alguém levantou a palavra de Deus e falou que Jesus Cristo é o nosso Rei e Ele é o vencedor. E nós glorificamos a Jesus por isso. Feche os teus olhos e fala com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, nós queremos exaltar, glorificar o Teu santo e poderoso nome. Assim como no ministério de Jesus, em tudo, Ele dava glórias ao Senhor, Pai. Nós damos glórias a Ti nesse momento, pela Tua vida, pela Tua morte, pela Tua palavra que é rica e que é eficaz, meu Deus, e que penetra, Senhor, nas nossas vidas até juntas e medulas, Senhor. Nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome e Te agradecer pela presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Somos selados com o Espírito Santo de Deus e queremos, Pai, a cada dia buscar mais e mais a Tua face. Queremos ter mais intimidade contigo. Queremos nos colocar mais diante da Tua presença.